afastamento da função. O tribunal... Esse é o caso que eu mando remeter. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para deixar assentado, seriam dois tópicos, para deixar assentado que o Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do Código de Processo Penal, vencido o ministro Marco Aurélio. O Supremo ou qualquer outro tribunal, porque o processo é objetivo e se pede a interpretação então, mas apenas a gente faria uma pequena modificação. Para a proclamação seria bom depois que fosse o Poder Judiciário. Prosseguindo no julgamento... Judiciário, o Poder Judiciário ao invés do Supremo. Prosseguindo no julgamento, o tribunal, também por votação majoritária, deliberou que se imporá a ratificação ulterior pela Casa Legislativa, a que pertencer o parlamentar, sempre que a medida cautelar impossibilitar direta ou indiretamente o exercício regular do mandato legislativo, vencidos os ministros, relator, e daí... Estou de acordo, plenamente de acordo. De acordo, exatamente, ministro. Mas esse não é o voto da presidente. Não, eu concordo. Não, eu concordo no que direto ou indireta, que aí que vai ser interpretado em cada caso. Porque aí a função, desde que seja afastamento. Eu só indago, ministro Alexandre, se primeiro ratificará, eu acho que não é um bom verbo, porque não é uma ratificação. A decisão foi tomada, foi encaminhada, afastada da função, foi encaminhada para análise. E analisará. Deliberou que se imporá, que se resolverá, diz a Constituição. Ao Senado, prazo de 24 não é para ratificar, a decisão está tomada. A Constituição fala resolverá, deliberará sobre nos termos do artigo 53, parágrafo 2º. Talvez fosse melhor, que analisará. Exato. Encaminhará nos termos do parágrafo 2º do artigo 53. Que procederá nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição. Melhor. Ótimo. E, neste caso, eu concordaria com essa redação e ficaria, desde que haja uma referência nos termos do artigo 19. 6, porque aí a interpretação também vai ter que ser amadurecida depois. Vice-presidente, com todo o respeito, inciso 2, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. 3. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Mas isso há 10 votos no sentido de que o Poder Judiciário pode tomar essa medida sem nenhuma outra... Desde que isso não afete o exercício do mandato. Não. Direto ou indiretamente. Então, neste caso, aí eu fico... Foi o que o ministro Celso disse. Não, ministro. Então, você quer afetar o mandato. Ministro, este caso que a ministra Rosa acaba de dizer tem um item específico sobre ele não pode ser considerado uma forma então nós não temos voto médio, porque mas aí, a minoria perdeu e quer inverter agora. Se há uma previsão específica... Não, mas senhor presidente, nós não estamos discutindo casos concretos, porque nós estamos numa ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente. Nós vamos fixar uma tese genérica. Eu penso que o decano agora conseguiu interpretar o sentimento majoritário da casa, com a formulação e cada caso será oportunamente examinado para ver se há ou não uma restrição direta ou indireta. Cada caso, exato. À luz dessa decisão. Não, é importante também destacar, até para fazer justiça ao ministro Toffoli, que ele deixou bem claro ao final, eu não estou fechando a chave e jogando ela fora. Eu quero analisar... O caso dos passaportes, o ministro Toffoli foi um dos exemplos que ele deu, que para ele... isso não tinha nada a ver com o mandato e que ele não achava que precisava de mandato. Ministro, você poderia repetir isso, mas eu acho... Então, por favor. Eu diria o seguinte, eu sugeriria a seguinte redação, inclusive acolhendo a sugestão do ministro Marco Aurélio, em vez de Supremo, o Poder Judiciário, porque realmente é controle abstrato. O Tribunal, quer dizer, o Supremo, o Tribunal
por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para deixar assentado que o Poder Judiciário, não é, dispõe de competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o artigo 319 do Código de Processo Penal, vírgula, vencido o ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência julgava prejudicado? Não, eu assentada a premissa da inaplicabilidade, eu declaro prejuízo da interpretação conforme pedido. Ele acha que é inviável, né, que Vossa Excelência falou. Daí, Vencer o ministro ponto. E aí passamos ao segundo item. Prosseguindo no julgamento, o tribunal, vírgula, também por votação majoritária, só que agora por uma minoria mais ampla agora, né? Prosseguindo no julgamento, vírgula, o tribunal, também por votação majoritária, deliberou que submeterá, que deverá submeter, que encaminhará para os fins a que se refere o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, a decisão tomada sempre que a medida cautelar aplicada impossibilitar direta ou indiretamente o exercício regular do mandato parlamentar. Vencidos os ministros Fachin, Barroso, Rosa, ministro Fux e Celso. Ok. Sim. Perfeito. Para mim está de bom tamanho. Para mim também perfeito. Eu não consegui acompanhar só porque a referência é o artigo 53. Sim, então, eu não sei se alguém teria... certamente o sistema está gravou. Porque... por seguir o julgamento, o tribunal também, deliberou encaminhar, vírgula, para os fins e efeitos, ou para os fins a que se refere o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, a decisão que houver aplicado medida cautelar, vírgula, sempre que esta impossibilitar, ou sempre que a execução da medida cautelar, impossibilitar direta ou indiretamente o exercício regular do mandato parlamentar ou do mandato legislativo. A lei fala função pública, né? Tem que constar. Mas a questão aqui é só mandato, o problema do ofício não, aqui é parlamentar, aqui tem que ser mandato mesmo. Porque mas é que nós estamos interpretando o artigo 319. Mas aqui o pedido, inclusive, não é diz respeito ao problema do mandato parlamentar. Exato. Porque em relação aos mandatos executivos, nós já temos decisões do plenário dizendo que governador de estado o objeto pode é o mandato ser afastado legislativo, por decisão fundamentada do STJ. Exato. Sem aquela prévia licença da Assembleia. Não é? Já temos prefeitos municipais também, não é mesmo? Então, a questão toda aqui envolve mandato. Agora, ministro, só apenas por uma questão, o ministro Marco Aurélio, e Vossa Excelência destacou também que, por uma eventual simetria, se aplica esse mesmo dispositivo aos deputados. Então, valeria a pena acrescentar Poder Judiciário e Casa Legislativa correspondente. Casa Legislativa, sempre Poder Legislativo e a presente decisão aplicar-se-á, não é? Por força do artigo 27. Mas se na proclamação constar Poder Judiciário e Poder Legislativo, também, a Casa Legislativa, elimina-se qualquer outra situação. O Judiciário encaminhará. E a Casa Legislativa correspondente vai valer para tudo. Mas, presidente, Vossa Excelência havia feito referência ao inciso 6º. A redação do ministro Celso... É mais genérica. É mais genérica. Essa razão pela qual eu estou dizendo, eu insisti no artigo 53.6, no 319.6, porque é a restrição única que faço. E apenas para que tenhamos, afinal, uma conclusão e uma clareza, eu estou permitindo, porque eu acho que, no caso concreto, o juiz vai definir, o magistrado, o órgão colegiado vai definir, mas definir sempre o que foi julgado aqui. E no meu voto constará, e eu farei a juntada com todas as definições de que é o exercício da função
que é a única preocupação que eu tenho no caso do mandato parlamentar, que é o único fundamento do meu voto. Agora, seria talvez interessante o ministro Marco Aurélio complementar o primeiro tópico da proclamação, em que Vossa Excelência fica vencido, não é? Não, eu fico vencido naquela parte no que eu assento então, se você pudesse, então... inaplicáveis artigos, como Vossa Excelência consignou, 312 e 319 também. Veja bem, então, esse também. Primeiro tópico, porque são dois tópicos, o tribunal, papai, e depois prosseguindo, não é? Quanto ao primeiro tópico, não é? O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente... Vencido o ministro Marco Aurélio. Para deixar assentado que o Poder Judiciário dispõe de competência tal para impor por autoridade própria, vírgula, vencido o ministro Marco Aurélio. Se Vossa Excelência pudesse completar, então. Se declarava prejudicado, né? Que assentei a inaplicabilidade do 319 do Código... Não vamos falar mais 312. 319 do Código de Processo Penal e, assim o fazendo, concluir pelo prejuízo. Vírgula, vencido o ministro Marco Aurélio, que entendia, que julgava inaplicável o artigo 319 da norma legal, porque já foi mencionado. Mas e aí, na sequência, Vossa Excelência, então, dava o prejuízo? Suplantada essa questão, assentando o tribunal aplicável, eu concluo que qualquer ato que implique o embaraço do exercício do mandato deverá ser encaminhado à Casa Legislativa. Segundo o tópico redacional, abrange que diz, prosseguindo no julgamento, vírgula, o tribunal se coloca também por votação majoritária, porque agora há 5 vencidos. E aí precisa ver quem redigirá o acordo, porque eu estou vencido na porção substancial do voto. O acórdão é o primeiro que iniciou a divergência. O Alexandre de Moraes, que foi o primeiro que divergiu. Mas, de qualquer forma, presidente, só para eu entender bem, não será jamais para que seja a Casa Legislativa reveja a decisão do Tribunal do Supremo. Será exclusivamente para que a Casa Legislativa respectiva, no exercício de um juízo político, deixe de aplicar, resolva a Constituição. São 53, são dois círculos que se tangem. Parágrafo 2º, 53. Senhora presidente, são dois. Como está no parágrafo 2º, 53, resolva sobre a questão. Sobre a questão. Não é uma revisão. Julgamento. Resolva sobre a questão. Analisar nos termos do parágrafo 2º, 53. Análise política. A Constituição diz, resolva sobre a questão. Deliberou que se sobre a medida, que se comunique para os fins do artigo 53, eu sei, mas eu estou dizendo, é só para usar a expressão. A Casa Legislativa que pertencer o parlamentar, aplique ao Poder Legislativo, exatamente. Correspondente, ou a Casa Legislativa que pertencer o parlamentar. É sempre isso que a gente usa, a Casa Legislativa, para não ter que fazer referência, inclusive, a outros órgãos do Poder Legislativo. Então, fica com essa proclamação que o ministro Celso de Mello leu, não sei se... Eu manuscrevi aqui, está muito... depois mas, de toda sorte, Vossa Excelência... A transcrição deve ter bem... Não, e também, mas tem que passar por causa da... Passo ali ainda hoje, se quiser. Não é? Lá no meu gabinete, eu já vou lá. Não é? E aqui está tudo riscado. Como fazemos quando a proclamação é feita a tantas mãos. Senhor presidente, uma última observação. Essa observação eu faço em homenagem à ministra Rosa Weber. Quer dizer, nós temos, na verdade, 2 círculos de competência que se tangenciam, mas não se cruzam. Cada poder age dentro da sua competência. Nós determinamos as medidas que achamos necessárias e adequadas e o Senado ou a Câmara agirá estritamente da sua competência, fazendo uma análise política dessas medidas. Isso significa, ninguém fica desautorizado, todos atuam dentro da sua competência. Com esse resultado de hoje, quer dizer, a proposta formulada
mais recentemente pelos senhores presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, que simplesmente preconizavam a impossibilidade constitucional de o Judiciário, e do Supremo em particular, mas de o Judiciário aplicar as medidas cautelares do 319. Quer dizer, essa posição... Só tiveram o meu endosso. Isso, é verdade. E cada poder arcará com o ônus, digamos assim, da sua decisão perante a sociedade. Exatamente. E assim funciona. E há algo mais assim. Lewandowski, penso exatamente como Vossa Excelência. Apenas quis deixar claro, porque o vi naturalmente no debate, foi dito para que eles revejam a decisão do Supremo. Não, absolutamente não. Eu tenho certeza cada um que tem uma série de competências. Nós fazemos o exame jurídico, técnico, processual. O exame político e arquem com isso. O Congresso Nacional, por suas casas, fará o exame político. E até por isso, ministro, eu afirmei, quando o ministro Celso de Mello propôs na proclamação o verbo submeter, eu disse: não há submissão de um poder ao